Uma idosa foi expulsa da própria casa com palavras suaves e um sorriso falso. Sozinha e sem destino, caiu na chuva, sem saber que a vida estava prestes a virar. Ao abrir uma velha caixa esquecida, descobriu que nunca foi quem imaginava ser. Agora, com o poder nas mãos, ela volta. Não por vingança, mas para ensinar o que é amor de verdade. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal. E diga-nos de que cidade você nos está vendo. Continuamos. Prometo que essa vai ser a melhor história que você vai escutar na sua vida. O sol nascente de Salvador tingia de dourado as janelas da antiga casa colonial no bairro do Rio Vermelho. Dona Raimunda Alves, aos 72 anos, abria as cortinas da sala com o mesmo cuidado de sempre, observando o mar da Bahia que se estendia à distância. A casa, um sobrado de 3 andares construído no estilo senhorial, guardava as memórias de uma vida inteira. Cada piso de madeira de ipê que rangia sob seus pés descalços contava histórias de festas, risos, lágrimas e do amor compartilhado com seu falecido marido Sebastião. "Bom dia, meu velho", sussurrou ela para o retrato emoldurado na parede como fazia todas as manhãs. Sebastião sorria na fotografia em preto e branco, eternamente jovem, ao lado do barco de pesca que compraram com as economias do primeiro ano de casamento. "Hoje o céu está limpo. Você adoraria ver isso." Na cozinha, com azulejos portugueses, Raimunda preparava seu café da manhã. O aroma do café forte misturava-se com o do pão de queijo que assava no forno. Ela mantinha as tradições culinárias que aprendera com sua mãe, apesar dos protestos da nora, Patrícia, que considerava aqueles hábitos antiquados demais para uma casa como aquela. O som de passos apressados interrompeu seus pensamentos. Tiago, seu filho único, entrou na cozinha ajustando a gravata do uniforme executivo. Aos 45 anos, era o CEO de uma das maiores empresas de construção civil da Bahia. Império que começou com o pequeno negócio de Sebastião, décadas atrás. "Mãe, a senhora não deveria estar se esforçando desse jeito. Contratamos a Josefa justamente para cuidar dessas coisas", disse ele pegando uma xícara de café. "Filho, cozinhar não é esforço para mim. É o que me mantém viva", respondeu Raimunda, servindo-lhe um pedaço de bolo de fubá. "Além disso, a Josefa só chega às 8. Tiago suspirou consultando o relógio de pulso importado. "A senhora deveria pensar em descansar mais. Estou preocupado com sua saúde." Antes que Raimunda pudesse responder, Patrícia apareceu na porta da cozinha. A mulher de 35 anos, com cabelos impecavelmente alisados e roupas de grife, olhou com desdém para a cena doméstica. "Tiago, você vai se atrasar para a reunião com os investidores", disse ela, ignorando a sogra. "E esse cheiro de fritura logo de manhã não é bom para a sua pressão." Raimunda baixou os olhos, sentindo-se diminuída. Nos últimos meses, a tensão entre ela e a nora havia aumentado consideravelmente. Desde que Patrícia, filha de um banqueiro falido, casara-se com Tiago há 5 anos, a dinâmica familiar mudara. Aos poucos, a jovem foi conquistando espaço e influência, renovando a decoração da casa, mudando a rotina dos empregados e, mais sutilmente, afastando mãe e filho. "Vou indo então", disse Tiago, beijando rapidamente a testa da mãe. "Patrícia tem razão sobre a reunião. Conversamos depois, mãe." Quando ficaram sozinhas, o silêncio pesou na cozinha. Patrícia analisou criticamente o ambiente. "Dona Raimunda, precisamos conversar sobre algumas mudanças aqui em casa", começou ela, sentando-se na ponta da mesa de madeira maciça que atravessara gerações da família Alves. "Esta casa precisa de uma reforma urgente. Aqueles azulejos antigos, esse piso, tudo isso está fora de moda. Os amigos de Tiago, pessoas importantes da sociedade baiana, vêm nos visitar e, francamente, este lugar parece um museu." Raimunda sentiu um aperto no peito. "Esta casa tem história, Patrícia. Seu Sebastião e eu construímos..." Sei, interrompeu a nora com um gesto impaciente. "A senhora nos conta essa história toda semana. Mas o tempo passa, as coisas evoluem. Tiago merece viver em um ambiente que reflita seu status atual, não concorda?" Sem esperar resposta, Patrícia continuou. "Inclusive, já conversei com ele sobre outro assunto delicado.
A senhora não acha que seria melhor morar em um lugar mais adequado para a sua idade? Um apartamento menor, talvez? Ou aquela casa de repouso no caminho das árvores? É muito elegante, sabe? Só para pessoas de classe. Raimunda empalideceu. Você quer que eu saia da minha própria casa? Não é bem assim, respondeu Patrícia com falsa doçura. Estamos preocupados com a senhora. Esta casa é grande demais, tem escadas, e sinceramente a sua memória não anda muito boa, não é mesmo? Semana passada, a senhora esqueceu o fogão ligado. Foi apenas uma vez, defendeu-se Raimunda, sentindo a indignação crescer. Vivo aqui há 50 anos. Conheço cada canto, cada história. Exatamente, cortou Patrícia. A senhora vive no passado. Não percebe como isso afeta Tiago? Ele se sente culpado por querer modernizar as coisas. Está sempre preocupado, dividido entre o respeito pela senhora e o futuro da família. As palavras atingiram Raimunda como flechas certeiras. Seria verdade? Estaria ela sendo um fardo para o filho? As dúvidas plantadas por Patrícia, regadas diariamente com pequenos comentários e insinuações, começavam a florescer. À noite, quando Tiago voltou do trabalho, Raimunda percebeu algo diferente em seu comportamento. Ele parecia nervoso, evitando seu olhar durante o jantar. Patrícia, por outro lado, mostrava-se especialmente atenciosa com o marido, servindo-lhe vinho e massageando seus ombros tensos. Mãe, começou ele finalmente, depois que Josefa retirou os pratos da sobremesa. Precisamos conversar sobre algo importante. Raimunda sentiu o coração acelerar. Conhecia aquele tom. Era o mesmo que Sebastião usava quando precisava dar notícias difíceis. O que foi, meu filho? Tiago pigarreou, olhando para a esposa em busca de apoio. Patrícia assentiu discretamente, encorajando-o. Estamos planejando uma reforma completa na casa. Será um processo longo, barulhento, com muitos operários. Achamos que não seria confortável para a senhora ficar aqui durante esse período. E para onde eu iria? Perguntou Raimunda, a voz quase sumindo. Encontramos um lugar maravilhoso, interveio Patrícia, entregando um folheto colorido. É uma residência para senhoras distintas no Jardim Apipema. Tem assistência médica 24 horas, atividades culturais, tudo do bom e do melhor. Raimunda olhou para o papel em suas mãos trêmulas. A fotografia mostrava um edifício branco e asséptico, com idosos sorridentes em cadeiras dispostas em círculo. Por quanto tempo? Perguntou ela, tentando manter a compostura. Tiago e Patrícia trocaram olhares rápidos. Bem, mamãe, respondeu o filho, usando o diminutivo pela primeira vez em anos. Achamos que talvez seja melhor a senhora ficar lá permanentemente. A casa ficará muito diferente depois da reforma, com escadas novas, decoração moderna. A senhora poderia se acidentar. A verdade finalmente se revelou, nua e crua como o sol do meio-dia no sertão. Não era uma mudança temporária. Era uma expulsão. Naquela noite, sozinha em seu quarto, Raimunda chorou silenciosamente, abraçada ao retrato de Sebastião. O que faço agora, meu velho? Perguntou ao silêncio. Lá fora, a lua iluminava o mar da baía, indiferente ao drama que se desenrolava na casa da colina. No dia seguinte, uma chuva fina caía sobre Salvador quando Raimunda começou a arrumar suas coisas. Não levaria muito. Algumas roupas, fotografias, o terço de madeira que pertencera à sua mãe e uma caixa de cedro antiga que guardava no fundo do armário, protegida por um pano de renda feito à mão. A chuva intensificara-se quando o táxi parou em frente à residência Santa Luzia, no Jardim Apipema. Tiago ajudou a mãe a descer, enquanto Patrícia supervisionava o motorista que carregava as duas malas modestas. O edifício branco, exatamente como no folheto, erguia-se impessoal e frio. A senhora vai gostar daqui, garantiu Tiago, forçando um entusiasmo que não sentia. Tem médicos, enfermeiras, companhia. Raimunda observava tudo em silêncio. Nos seus olhos castanhos, a dor da rejeição misturava-se à dignidade que sempre carregara. Ao entrar no saguão, foi recebida por uma mulher de jaleco branco e sorriso ensaiado. Bem-vinda, dona Raimunda. Sou Fernanda, a coordenadora. Estamos muito felizes em recebê-la. O processo de admissão foi rápido. Patrícia assinou os papéis, acertou as mensalidades
e logo conduziram Raimunda ao quarto 203, no segundo andar. Era um espaço pequeno, com uma cama de solteiro, um armário, uma poltrona e uma janela que dava para um pátio interno sem graça. Viu só, mãe? Tem até televisão, apontou Tiago cada vez mais desconfortável. Deixamos a senhora se acomodar, disse Patrícia, checando o relógio de pulso. Temos aquele compromisso, lembra, amor? Que compromisso? Questionou Tiago, confuso. O jantar com os Mendonça, sussurrou ela, lançando-lhe um olhar significativo. Ah, sim, concordou ele, rendendo-se. Mãe, precisamos ir. Amanhã voltamos para ver como a senhora está, tudo bem? Raimunda assentiu, incapaz de falar. Quando a porta se fechou, deixando-a finalmente sozinha, as lágrimas que havia contido durante toda a manhã correram livremente por seu rosto enrugado. Sentou-se na beira da cama dura, olhando para as paredes despidas, tentando encontrar nelas algo que lembrasse um lar. No corredor, a caminho do elevador, Tiago parou de repente. Não devíamos deixá-la assim no primeiro dia. Talvez pudéssemos cancelar o jantar. Patrícia segurou seu braço com firmeza. Tiago, sejamos práticos. Sua mãe precisa se adaptar à nova realidade. Se ficarmos aqui, só vamos dificultar as coisas. E os Mendonça são fundamentais para fecharmos aquele contrato. Relutante, ele concordou e seguiu em direção ao estacionamento. A primeira semana na residência foi um pesadelo para Raimunda. As refeições servidas em horários rígidos, as atividades de recreação forçadas, o barulho constante da televisão na sala comum, tudo a deixava exausta. À noite, deitada na cama estranha, recordava a casa no Rio Vermelho, imaginando quais paredes já teriam sido derrubadas, quais memórias já teriam sido varridas para dar lugar ao moderno que Patrícia tanto desejava. No domingo, quando Tiago e Patrícia vieram visitá-la, perceberam a mudança. Raimunda estava mais magra, com olheiras profundas e um olhar distante. Mãe, a senhora está bem? Perguntou Tiago, genuinamente preocupado. Estou me adaptando, filho, respondeu ela com voz fraca. Dona Raimunda precisa de tempo, interveio Fernanda, que passava pelo corredor. É normal nos primeiros dias. Logo ela fará amizades e se sentirá em casa. Mas casa era justamente o que Raimunda não sentia naquele lugar. Casa era o cheiro de jasmim no jardim dos fundos, o ranger do assoalho de madeira, o som das ondas ao longe. Casa eram as memórias de Sebastião, os jantares com amigos, o quarto onde Tiago dera seus primeiros passos. Na manhã seguinte, após uma noite de insônia, Raimunda tomou uma decisão. Não ficaria ali. Com determinação renovada, arrumou suas poucas coisas e esperou o momento oportuno. Durante o café da manhã, enquanto as outras residentes estavam ocupadas com a fisioterapia em grupo, ela simplesmente saiu pela porta da frente, sem que ninguém notasse. A chuva havia cessado, mas o céu continuava nublado, prometendo mais água. Raimunda caminhou lentamente pela Avenida Oceânica, sem destino certo. Seu pequeno fôlego de rebeldia logo deu lugar à realidade prática. Para onde iria? Não tinha dinheiro suficiente para alugar um lugar, e seu orgulho a impedia de procurar os poucos amigos que ainda mantinha. Exausta após algumas horas andando, sentou-se em um banco da orla de Ondina. Foi quando a chuva retornou. Primeiro algumas gotas, depois um aguaceiro que a encharcou completamente. Tentou se abrigar sob um quiosque fechado, mas já era tarde. Suas roupas estavam ensopadas, e ela tremia de frio. Senhora, a senhora está bem? Uma voz gentil interrompeu seus pensamentos. Raimunda ergueu os olhos e viu uma mulher negra de meia idade, com um guarda-chuva colorido. Ao seu lado, um homem alto carregava sacolas de compras. Eu estou só esperando a chuva passar, respondeu Raimunda, tentando manter a dignidade. Nesse temporal, a senhora vai adoecer, disse a mulher, preocupada. Idalina, meu nome é Idalina, e este é meu marido, Jorge. Jorge acenou com a cabeça, igualmente preocupado. A senhora não parece nada bem, mora por aqui perto? Raimunda hesitou. O que diria? Que fora expulsa da própria casa pelo filho? Que fugira de um asilo? Antes que pudesse elaborar uma resposta convincente, uma tontura forte a atingiu. O mundo girou e tudo escureceu. Quando recobrou os sentidos,
Estava deitada em uma cama simples, coberta por uma colcha de retalhos coloridos. O quarto era pequeno, mas acolhedor, com paredes pintadas de amarelo claro e uma janela que mostrava um céu já limpo do temporal. Graças a Deus a senhora acordou, disse Idalina, entrando no quarto com uma xícara fumegante. Tomei a liberdade de trocar suas roupas molhadas. Espero que não se importe. Onde estou? Perguntou Raimunda confusa. Na nossa casa, no Alto das Pombas. Jorge a trouxe nos braços quando a senhora desmaiou. Achamos melhor não chamar uma ambulância antes de saber o que estava acontecendo. Raimunda sentou-se na cama, aceitando a xícara de chá de erva cidreira que Idalina lhe oferecia. A casa era simples, muito diferente do sobrado do Rio Vermelho. Mas havia nela um calor, uma alma que a residência Santa Luzia jamais teria. Obrigada pela gentileza, disse ela, sentindo lágrimas se formarem. Não sei como agradecer. Não precisa agradecer, respondeu Jorge aparecendo na porta. Qualquer pessoa faria o mesmo. Mas Raimunda sabia que não era verdade. Nem todas as pessoas teriam acolhido uma idosa desconhecida, desmaiada em um banco de praça. Nos dias seguintes, recuperando-se do resfriado que contraíra na chuva, Raimunda aos poucos revelou sua história a Idalina e Jorge. O casal ouviu tudo com atenção e respeito, sem julgamentos. A senhora pode ficar conosco quanto tempo precisar, ofereceu Idalina depois de ouvir o relato completo. Não temos muito, mas o que temos dividimos com alegria. Não posso aceitar, protestou Raimunda. Já fizeram demais. Eu tenho algumas economias, posso alugar um quartinho. Nem pensar, interrompeu Jorge com sua voz grave e pausada. Minha mãe sempre dizia que quando Deus manda um hóspede, manda também o alimento para ele. A senhora fica até se decidir o que fazer. A casa de Idalina e Jorge era o oposto da mansão de Raimunda. Pequena, com móveis simples, num bairro popular de Salvador. Jorge trabalhava como mestre de obras e Idalina vendia acarajé na praia do Porto da Barra. Tinham 3 filhos já adultos, todos morando em outras cidades. A casa, agora mais vazia, ganhou nova vida com a presença de Raimunda. Idalina descobriu na hóspede uma companheira para cozinhar. Raimunda conhecia receitas antigas que encantavam a todos. Jorge encontrou nela uma ouvinte atenta para suas histórias da construção civil. Aos poucos, uma amizade genuína floresceu. Enquanto isso, na residência Santa Luzia, o desaparecimento de Raimunda causava alvoroço. Fernanda ligou para Tiago, que chegou ao local em pânico. Como assim desapareceu? A senhora não é responsável pelos residentes? Senhor Alves, sua mãe é lúcida e independente. Não podemos impedir ninguém de sair, defendeu-se Fernanda. Já notificamos a polícia. Tiago passou o resto do dia procurando por Raimunda em hospitais e delegacias, sem sucesso. À noite, voltou para casa derrotado. O que vamos fazer? Perguntou a Patrícia, genuinamente aflito. A polícia vai encontrá-la, respondeu a esposa, menos preocupada do que deveria. Sua mãe deve ter tido um momento de confusão. Provavelmente está em algum abrigo público. Nos dias seguintes, Tiago contratou investigadores particulares e espalhou cartazes pela cidade. Mas Raimunda parecia ter sido engolida por Salvador. Ele não podia imaginar que sua mãe estava a apenas alguns quilômetros de distância, no Alto das Pombas, descobrindo uma nova versão de si mesma. Foi nessa época que Raimunda finalmente decidiu abrir a caixa de cedro que trouxera consigo. Uma noite, após o jantar, pediu licença a Idalina e Jorge e recolheu-se ao pequeno quarto que ocupava. Com dedos trêmulos, removeu o pano de renda que protegia a caixa e girou a pequena chave na fechadura. Dentro, havia documentos amarelados pelo tempo, fotografias antigas, algumas joias modestas e um envelope lacrado com a inscrição "Para Raimunda, quando for o momento". A caligrafia elegante pertencia à sua mãe, Teresa Guimarães, um nome que não ouvia há mais de 50 anos. Com mãos trêmulas, Raimunda abriu o envelope lacrado. O papel, amarelado pelo tempo, exalava um leve aroma de lavanda, o perfume que sua mãe usava. Desdobrou cuidadosamente a carta e começou a ler. Minha querida filha Raimunda, se você está lendo esta carta, significa que chegou o momento em que precisou recorrer ao conteúdo desta caixa.
Espero que tenha vivido uma vida plena e feliz com o homem que escolheu, longe das amarras de nossa família. Há verdades que nunca lhe contei e agora preciso revelar. Você não é apenas Raimunda Alves, esposa de um pescador. Seu nome completo é Raimunda Guimarães Mendonça de Albuquerque, herdeira de uma das famílias mais tradicionais da Bahia. Quando você fugiu com Sebastião, seu pai, Eduardo Mendonça de Albuquerque, a deserdou publicamente, riscando seu nome dos documentos familiares. Eu, no entanto, nunca deixei de amá-la. Em segredo, mantive contato com advogados para garantir que seus direitos fossem preservados. Seu pai, orgulhoso como era, nunca soube das providências que tomei. Na caixa, você encontrará documentos que comprovam sua identidade e linhagem. Há também o contato do Dr. Hermes Silveira, nosso advogado de confiança há décadas. Ele tem instruções para ajudá-la caso seja necessário. Saiba, minha filha, que nunca me arrependi do amor que senti por você. Apenas da fraqueza que demonstrei ao não enfrentar seu pai quando ele a expulsou de nossas vidas. Com todo o meu amor, sua mãe, Teresa. As lágrimas escorriam pelo rosto enrugado de Raimunda. Memórias há muito enterradas ressurgiram. A mansão na Vitória onde crescera, as aulas de piano, os bailes de debutantes, a rigidez do pai banqueiro, o amor proibido por Sebastião, filho do jardineiro da propriedade. A fuga numa noite de temporal, as portas fechando-se para sempre atrás dela. 50 anos depois, o círculo parecia se completar de maneira irônica. Expulsa da casa que construíra com Sebastião, agora redescobria suas raízes aristocráticas. No envelope, havia também um cartão de visitas amarelado com o nome Dr. Hermes Silveira Advogado e um endereço no centro de Salvador, sem telefone. O cartão era tão antigo que predatava a popularização dos telefones. Raimunda guardou tudo de volta na caixa, perturbada demais para continuar. Aquela noite, não conseguiu dormir, revivendo sua juventude, as escolhas feitas, os caminhos trilhados. Na manhã seguinte, decidiu procurar o tal advogado, mesmo sem grandes esperanças de encontrá-lo vivo após tantas décadas. Pediu a Jorge que a acompanhasse até o endereço indicado no cartão. "A senhora tem certeza disso?" perguntou ele, preocupado. "Se seu filho está procurando-a, pode ser perigoso andar pelo centro da cidade." "Preciso fazer isso, Jorge", respondeu ela com uma determinação que surpreendeu a ambos. "Algumas perguntas precisam de respostas." O endereço levou-os a um prédio antigo na Rua Chile, no centro histórico de Salvador. Para surpresa de Raimunda, a placa Silveira Advogados Associados ainda estava lá, embora o escritório tivesse sido modernizado. Na recepção, uma jovem secretária olhou com desconfiança para a dupla improvável, uma senhora idosa de roupas simples e um homem negro de meia-idade com roupas de trabalhador. "Posso ajudá-los?" perguntou com educação formal. "Gostaria de falar com o Dr. Hermes Silveira", disse Raimunda. A secretária sorriu com condescendência. "Dr. Hermes faleceu há quase 20 anos, senhora. Posso saber o assunto?" Raimunda hesitou. Como explicar algo que nem ela mesma compreendia completamente? Foi quando tirou da bolsa o envelope com o timbre da família Mendonça de Albuquerque. A reação foi imediata. "Um momento, por favor", disse a secretária, subitamente respeitosa. Pegou o telefone e discou um ramal interno. "Doutor Eduardo, há uma senhora aqui com documentos da família Mendonça de Albuquerque." "Sim, senhor." Imediatamente. Minutos depois, Raimunda e Jorge eram conduzidos a uma sala ampla, decorada com móveis antigos e estantes repletas de livros jurídicos. Um homem de aproximadamente 60 anos, usando terno impecável, levantou-se para recebê-los. "Sou Eduardo Silveira, filho de Hermes. Em que posso ajudá-los?" Raimunda explicou brevemente sua história, mostrando a carta de sua mãe. O advogado ouviu com atenção crescente, e seus olhos se arregalaram ao ouvir o nome completo dela. "Dona Raimunda Guimarães Mendonça de Albuquerque?" repetiu, incrédulo. "A senhora é a herdeira desaparecida dos Mendonça?" "Não desapareci", corrigiu ela com dignidade. "Escolhi outro caminho." Eduardo Silveira abriu uma gaveta e retirou uma pasta antiga. "Meu pai mencionou seu caso várias vezes,
mas confesso que pensei ser apenas uma lenda do escritório. Temos procurado a senhora há anos. Por quê? Perguntou Raimunda confusa. Porque seus pais faleceram, dona Raimunda. Seu pai há 15 anos e sua mãe há apenas 3 meses. E deixaram tudo para a senhora. A revelação caiu como um raio. Seus pais, que a haviam deserdado, agora a nomeavam herdeira de tudo? Como assim meu pai me deserdou? Sim, inicialmente, concordou o advogado, folheando os documentos. Mas sua mãe nunca desistiu de encontrá-la. Após a morte de seu pai, ela alterou o testamento, incluindo-a como única beneficiária. Dona Teresa faleceu em março, e desde então estamos tentando localizá-la. Jorge, que se mantivera em silêncio até então, não conteve a surpresa. E quanto vale essa herança? Eduardo Silveira ajustou os óculos e consultou os papéis. De acordo com a última avaliação, aproximadamente 120 milhões de reais. Raimunda sentiu o chão sumir sob seus pés. Ela-se, que horas antes não tinha onde morar, agora era uma das mulheres mais ricas da Bahia. Preciso de tempo para processar tudo isso, disse finalmente. E não quero que meu filho saiba por enquanto. Compreendo, respondeu o advogado. Mas precisaremos regularizar a situação o quanto antes. Há impostos, inventário, propriedades abandonadas. O senhor pode cuidar disso para mim? Pagarei seus honorários assim que tiver acesso aos recursos. Não se preocupe com isso agora. Sua mãe deixou tudo providenciado. Este escritório tem um fundo destinado exclusivamente aos seus interesses. Eduardo sorriu. Dona Teresa nunca perdeu a esperança de encontrá-la. Ao sair do escritório, Raimunda estava em estado de choque. Jorge, igualmente atordoado, tentava assimilar o que haviam acabado de descobrir. A senhora é rica, disse ele com um sorriso nervoso. Milionária. Parece que sim, respondeu ela distraída. Uma avalanche de emoções contraditórias a invadia. Alegria pelo amor incondicional da mãe. Tristeza por não ter se reconciliado com ela em vida. Confusão sobre o que fazer com tamanha fortuna. Enquanto isso, na mansão do Rio Vermelho, Tiago enfrentava seus próprios dilemas. 2 semanas após o desaparecimento de Raimunda, a culpa o consumia. Mal dormia, quase não comia. Passava os dias alternando entre delegacias e hospitais. Você precisa se acalmar, dizia Patrícia, mais irritada que preocupada. A polícia está fazendo o trabalho deles. Minha mãe está desaparecida há 15 dias. Como posso me acalmar? Tiago passava as mãos pelo cabelo desesperado. E se ela estiver? Não posso nem pensar nisso. Tiago, seja realista. Sua mãe tem mais de 70 anos, saiu sem dinheiro, sem documentos. As chances de... Cale a boca! Gritou ele, surpreendendo a ambos com a explosão. Nunca havia falado assim com Patrícia. Não ouse terminar essa frase. A tensão entre o casal crescia a cada dia. Tiago começava a ver com clareza o papel que Patrícia desempenhara na decisão de afastar sua mãe. As dúvidas sobre a sanidade de Raimunda, os comentários sobre o fardo que ela representava, as insinuações sobre a necessidade de modernizar a casa, tudo havia sido cuidadosamente orquestrado. Naquela manhã, o telefone tocou. Era Fernanda, da residência Santa Luzia. Senhor Alves, recebi uma informação que pode ajudar. Uma das funcionárias lembrou que sua mãe conversou algumas vezes com uma senhora que vende tapioca na praia de Ondina. Talvez ela saiba de algo. Agarrando-se a essa frágil esperança, Tiago correu para Ondina. Após perguntar a vários vendedores ambulantes, encontrou Dona Zuleide, uma senhora negra que vendia tapioca sob um guarda-sol colorido. Sim, conheci Dona Raimunda, confirmou Zuleide. Uma senhora muito educada. Vinha sempre aqui nos primeiros dias, comprava tapioca e ficava olhando o mar. Disse que morava na residência Santa Luzia, mas que não era feliz lá. A senhora sabe para onde ela pode ter ido? Zuleide coçou o queixo pensativa. Não sei, não. Mas no último dia que a vi estava chovendo muito. Ela parecia perdida sentada naquele banco ali. Depois não a vi mais. Enquanto Tiago entrevistava Zuleide a poucos quilômetros dali, Raimunda e Idalina conversavam na pequena cozinha da casa no Alto das Pombas. Raimunda havia contado tudo sobre a visita ao advogado. E o que a senhora pretende fazer agora? Perguntou Idalina, servindo café para ambas.
Ainda não sei, confessou Raimunda. É muita coisa para processar. Nunca me importei com dinheiro ou status. Fugi de tudo isso quando era jovem. Mas agora... Agora a senhora tem poder, completou Idalina sabiamente. E poder pode ser usado para o bem. Raimunda sorriu, tocada pela simplicidade e profundidade da amiga. Você tem razão. Talvez seja hora de acertar algumas contas. Naquela tarde, Eduardo Silveira ligou para o celular de Jorge, o único contato que tinham fornecido. Havia novidades urgentes. Doutor Eduardo disse que seu filho está procurando por você em todo canto, relatou Jorge ao retornar. Aparentemente, ele foi ao escritório perguntar por propriedades da família Alves. Por coincidência, encontrou-se com um dos associados que soube da nossa visita de ontem. O advogado não revelou nada, mas ficou intrigado. Seu filho deixou um cartão e pediu para ser informado se surgisse qualquer pista sobre seu paradeiro. Raimunda sentiu o coração apertar. A imagem de Tiago desesperado, procurando-a por toda Salvador, causava-lhe uma mistura de satisfação e dor. Ele se importa, murmurou para si mesma. Claro que se importa, concordou Idalina. É seu filho, mas isso não apaga o que ele fez. Quero vê-lo, decidiu Raimunda subitamente, mas não ainda. Primeiro, preciso entender exatamente o que tenho e o que posso fazer. Nos dias seguintes, Raimunda mergulhou em reuniões com Eduardo Silveira. O advogado a ajudou a compreender a extensão de sua herança. Além do dinheiro em contas bancárias, havia propriedades em Salvador, no interior da Bahia e até mesmo em Portugal. Ações em empresas, obras de arte, joias de família, um império construído por gerações dos Mendonça de Albuquerque. Sua mãe manteve tudo intacto, esperando que um dia a senhora retornasse, explicou Eduardo. Ela transformou a mansão da família na Vitória em um pequeno museu particular, preservando até mesmo seu quarto de menina, exatamente como era no dia em que a senhora partiu. Lágrimas silenciosas escorreram pelo rosto de Raimunda ao ouvir isso. O amor de Teresa, escondido por décadas sob a aparente rejeição, finalmente se revelava em toda a sua plenitude. Foi nesse momento que Raimunda tomou uma decisão que mudaria para sempre o curso daquela história. Pediu papel e caneta e começou a ditar instruções precisas ao advogado. Eduardo Silveira ouvia com espanto crescente, mas não ousou questionar. Ao final, sorriu admirado. A senhora é realmente filha de Dona Teresa. Tem a mesma força e determinação. Raimunda retornou ao Alto das Pombas com uma serenidade que surpreendeu Idalina e Jorge. Havia uma luz diferente em seus olhos, uma mistura de paz e resolução. Amanhã vou me encontrar com meu filho, anunciou durante o jantar. Está na hora de encararmos a verdade. A manhã estava clara quando o carro preto estacionou em frente à casa de Idalina e Jorge, no Alto das Pombas. Não era um veículo comum naquele bairro de trabalhadores. Um Mercedes-Benz último tipo, com motorista uniformizado que saiu para abrir a porta traseira. Eduardo Silveira, impecável em seu terno azul marinho, desceu do automóvel causando curiosidade na vizinhança. Estou pronta, disse Raimunda ao recebê-lo na sala modesta. Vestia um conjunto simples, mas elegante, que Idalina a ajudara a escolher na loja do bairro. A senhora tem certeza de que quer fazer isso hoje? Perguntou o advogado, ainda preocupado com o impacto emocional que o encontro poderia causar. Absoluta, respondeu ela com determinação. Já esperei tempo demais. Idalina abraçou-a longamente antes de sua partida. Força, dona Raimunda. Lembre-se que tem um lar para voltar, não importa o que aconteça. Aquelas palavras simples significavam mais do que todos os milhões que agora possuía. Raimunda retribuiu o abraço com os olhos marejados e seguiu para o carro. O plano era preciso. Eduardo havia contatado Tiago, informando ter notícias sobre sua mãe. Marcaram um encontro no escritório de advocacia, sem revelar mais detalhes. O filho, desesperado após semanas de busca infrutífera, aceitou imediatamente. Quando o carro parou em frente ao edifício na Rua Chile, Raimunda respirou fundo. Vou entrar pelos fundos, como combinamos. Quero observá-lo primeiro, entender o que está sentindo realmente. O escritório Silveira possuía uma sala de reuniões com um painel de vidro espelhado. Do lado de fora podia-se ver o interior da sala. De dentro, apenas um espelho na parede.
Era ali que Raimunda ficaria, observando o encontro inicial entre Eduardo e seu filho. Não precisou esperar muito. Pontualmente às 10 horas, Tiago chegou. Estava abatido, com olheiras profundas e barba por fazer, a imagem da preocupação. Raimunda sentiu um aperto no peito ao ver o estado do filho, mas manteve-se firme em seu propósito. Senhor Alves, obrigado por vir, disse Eduardo, conduzindo-o à sala de reuniões. Aceita um café? Não, obrigado. O senhor disse que tem informações sobre minha mãe. O que descobriu? Ela está bem? Onde está? As perguntas atropelavam-se, revelando a ansiedade que o consumia. Do outro lado do vidro, Raimunda observava cada expressão, cada gesto, tentando discernir o que era genuíno do que poderia ser encenação. Sua mãe está viva e bem, informou Eduardo calmamente. Mas antes de revelar seu paradeiro, preciso entender algumas coisas. Por que a senhora Raimunda saiu da residência Santa Luzia? Tiago passou as mãos pelos cabelos desalinhados. Não sei ao certo. Talvez não tenha se adaptado. Olha, doutor, eu só quero encontrá-la. Estou desesperado. Entendo sua preocupação, mas preciso perguntar. Por que sua mãe foi para aquela residência em primeiro lugar? Pelo que soube, ela tinha uma casa própria, onde viveu por décadas. O desconforto de Tiago era visível. Remexeu-se na cadeira, evitando o olhar penetrante do advogado. Foi uma decisão da família. A casa precisava de reformas. Minha mãe já estava idosa. Achamos que seria o melhor para ela. Acharam? Ou sua esposa achou? A pergunta direta fez Tiago empalidecer. Como o senhor sabe? Olha, isso é um assunto familiar. Não vejo como isso ajuda a encontrar minha mãe. Eduardo abriu uma pasta sobre a mesa. Senhor Alves, vou ser direto. Sua mãe me procurou voluntariamente e me relatou tudo. Como foi praticamente expulsa da própria casa, como sua esposa a diminuía constantemente, como o senhor, gradativamente, permitiu que isso acontecesse. Tiago levantou-se, indignado. O senhor está me acusando de algo. Quem é o senhor para julgar minha família? Cadê minha mãe? Exijo vê-la agora. Do outro lado do vidro, Raimunda viu algo que a surpreendeu. Lágrimas genuínas nos olhos do filho. Não eram lágrimas de culpa descoberta, mas de dor profunda, de quem realmente sofre. Foi o suficiente. Ela fez um sinal para a secretária que a acompanhava, indicando que estava pronta para entrar. A porta da sala de reuniões abriu-se e Raimunda entrou calmamente. O impacto em Tiago foi imediato. Ele congelou, como se tivesse visto um fantasma. Depois correu em sua direção. Mãe! Meu Deus! Mãe! As palavras saíam entrecortadas pelos soluços. Tentou abraçá-la, mas Raimunda manteve uma distância formal, erguendo a mão em um gesto contido. Não ainda, Tiago, disse ela com voz firme, mas não dura. Precisamos conversar primeiro. O filho recuou, atordoado pela rejeição, mas assentiu. Voltaram a sentar-se com Eduardo discretamente deixando a sala para dar-lhes privacidade. Mãe, eu procurei a senhora por toda parte. Pensei o pior. Por que fugiu? Por que não me procurou? Raimunda observou-o por alguns instantes, antes de responder. O menino que criara estava ali, por trás da fachada do empresário bem-sucedido, vulnerável, confuso, perdido. Fugi porque aquele lugar não era meu lar, Tiago. E não o procurei porque precisava entender algumas coisas primeiro. Sobre mim, sobre você, sobre nossa família. Eu fiz tudo errado, não foi? A pergunta saiu como um lamento. Deixei que Patrícia manipulasse tudo. Deixei que afastasse a senhora de casa. Foi um filho terrível. Havia sinceridade naquela confissão. Raimunda podia sentir. Mas não seria fácil assim. Sim, você errou, filho, não por ceder a Patrícia, mas por não ter força para defender o que é certo. A casa que construí com seu pai, onde você cresceu, onde vivemos nossas vidas, não era apenas um imóvel, era nossa história. E você permitiu que fosse apagada. Tiago baixou a cabeça, aceitando a crítica. Sei disso agora, mas naquele momento achei que estava fazendo o melhor para a senhora. Patrícia dizia que a casa era grande demais, que a senhora precisava de cuidados especiais. E você acreditou que o melhor para mim seria ser afastada de tudo que amo?
A voz de Raimunda mantinha-se controlada, mas carregada de emoção. Seu pai e eu construímos aquela casa quando não tínhamos quase nada. Cada azulejo foi escolhido com amor. Cada móvel tem uma história. E você simplesmente me tirou de lá porque sua esposa queria um ambiente mais moderno. Mãe, eu... As palavras lhe faltaram. Não havia justificativa possível. Onde está Patrícia agora? Perguntou Raimunda, mudando sutilmente de assunto. Tiago hesitou. Em casa. Ela não sabe que estou aqui. As coisas entre nós não andam bem desde que a senhora desapareceu. Raimunda assentiu, como se confirmasse algo que já suspeitava. Preciso contar-lhe algumas coisas, Tiago. Coisas sobre meu passado, sobre nossa família que nunca revelei. Nos 40 minutos seguintes, Raimunda narrou sua história completa. A origem aristocrática, o romance proibido com Sebastião, a fuga, a deserdação, a vida reconstruída do zero e, finalmente, a recente descoberta da herança dos Mendonça de Albuquerque. Tiago ouvia tudo em estado de choque crescente. A mãe que conhecia, a mulher simples e trabalhadora que criara, revelava-se como a herdeira de uma das famílias mais tradicionais da Bahia, agora dona de uma fortuna que fazia a dele parecer insignificante. 120 milhões de reais? Repetiu ele, incrédulo. E a senhora nunca soube disso? Nunca procurei saber, corrigiu ela. Escolhi uma vida diferente, com seu pai. Nunca me arrependi. E agora, o que a senhora vai fazer? Raimunda sorriu pela primeira vez desde que entrara na sala. Um sorriso suave, quase melancólico. Vou usar esse dinheiro para fazer o que for certo, Tiago. Ajudar quem precisa. Honrar a memória dos meus pais e do seu pai. A senhora vai voltar para casa? A pergunta saiu hesitante, carregada de esperança. Qual casa, filho? Aquela que você e Patrícia estão reformando para apagar nossas memórias. O golpe atingiu Tiago em cheio. Podemos parar a reforma, mãe. Podemos deixar tudo como era antes. Não, não podemos. Algumas coisas, uma vez quebradas, não voltam a ser como eram. Raimunda fez uma pausa, escolhendo cuidadosamente as próximas palavras. Mas podemos construir algo novo, se você estiver disposto. Disposto a quê? A fazer escolhas difíceis, a ser honesto consigo mesmo e comigo, a reconhecer que o dinheiro e o status que tanto valoriza não trazem felicidade verdadeira. Tiago engoliu em seco. O que a senhora está pedindo? Não estou pedindo nada, filho. Estou oferecendo uma chance de redenção, de reconexão, mas virá com condições. Nesse momento, Eduardo Silveira bateu suavemente na porta e entrou. Perdoem a interrupção, mas recebi uma ligação importante. A senhora Patrícia Alves está aqui embaixo, exigindo ver o marido. Aparentemente, ela seguiu o senhor Tiago até aqui. Tiago empalideceu. Como ela descobriu? Isso importa? Perguntou Raimunda com uma calma desconcertante. Deixe-a subir, doutor Eduardo. Já está na hora de todos encararmos a verdade. Enquanto esperavam, Tiago parecia cada vez mais nervoso. Mãe, talvez devêssemos conversar a sós primeiro antes de... Não, Tiago. Chega de esconder coisas. Chega de meias-verdades. Minutos depois, Patrícia entrou como um furacão na sala de reuniões. Estava impecavelmente vestida e maquiada, como sempre, mas havia uma fúria mal contida em seus olhos. Ao ver Raimunda, parou subitamente. Dona Raimunda? A senhora estava aqui o tempo todo? O tom de falsa preocupação não enganava ninguém. Estávamos tão preocupados, por que não nos avisou onde estava? Olá, Patrícia, respondeu Raimunda com uma formalidade gelada. Porque não queria ser encontrada, não ainda. Precisava de tempo para entender algumas coisas. Patrícia olhou confusa para o marido, depois para Eduardo, percebendo que havia algo muito maior acontecendo ali. Não entendo. Que lugar é este? Quem é este homem? Tiago, o que está acontecendo? Patrícia, este é o Dr. Eduardo Silveira, advogado da minha família materna, explicou Raimunda, enfatizando as últimas palavras. Ele está me ajudando a administrar minha herança. Herança? Que herança? Tiago, recuperando um pouco da compostura, interferiu. Patrícia, minha mãe acaba de me contar coisas que mudam tudo. Ela é Raimunda Guimarães Mendonça de Albuquerque, herdeira da família Mendonça.
O nome causou impacto visível em Patrícia. Como filha de um banqueiro, mesmo falido, conhecia bem as grandes fortunas baianas. Mendonça de Albuquerque? Repetiu incrédula. Os donos do banco tradicional, entre outros investimentos, confirmou Eduardo. A senhora Raimunda é agora a única herdeira de um patrimônio avaliado em aproximadamente 120 milhões de reais. Patrícia cambaleou, precisando apoiar-se na mesa. Toda a arrogância anterior deu lugar a uma mistura de choque e cálculo. Raimunda podia quase ver as engrenagens girando por trás daqueles olhos ambiciosos. Dona Raimunda, isso é extraordinário, conseguiu dizer finalmente. A senhora deve estar tão feliz e nós, como família, estamos aqui para apoiá-la em tudo o que precisar. A hipocrisia era tão evidente que Tiago não pôde conter uma risada amarga. Família? Você está falando de família agora, Patrícia? Depois de convencer a todos que minha mãe era um fardo, que deveria ser afastada de nós? Tiago, a indignação de Patrícia parecia genuína. Como pode dizer isso? Sempre tratei sua mãe com o maior respeito. Chega de mentiras, interrompeu Raimunda, com uma autoridade que silenciou a todos. Estou cansada de falsidades, de interesses ocultos, de manipulações. Quero verdade, aqui e agora. Naquele momento, algo extraordinário aconteceu. A fragilidade aparente da idosa deu lugar a uma presença poderosa, como se o sangue aristocrático dos Mendonça finalmente corresse com força total em suas veias. Era a mesma mulher, com as mesmas rugas e cabelos brancos, mas havia uma aura de comando que fez até mesmo o experiente Eduardo Silveira endireitar a postura. O silêncio que seguiu as palavras de Raimunda pesou como chumbo na sala de reuniões. Patrícia, pela primeira vez desde que entrara na família Alves, parecia genuinamente desconcertada. Tiago alternava o olhar entre a mãe e a esposa, como se estivesse assistindo a um duelo silencioso. Verdade, repetiu Patrícia, recuperando um pouco da compostura. Não sei do que a senhora está falando, dona Raimunda. Sempre quis o melhor para nossa família. Então vamos começar pela verdade mais básica, continuou Raimunda, imperturbável. Você se casou com meu filho pelo amor que sentia por ele ou pela posição financeira que ele ocupava? A pergunta, direto ao coração da questão, fez Patrícia empalidecer. Que tipo de pergunta é essa? Claro que me casei por amor. Como a senhora pode insinuar? Não estou insinuando nada, estou perguntando diretamente, cortou Raimunda. Porque tudo o que vi nos últimos anos foi uma mulher calculista, manipulando meu filho para afastar tudo e todos que pudessem ameaçar seus planos, inclusive a mãe dele. Tiago parecia cada vez mais desconfortável. Mãe, talvez devêssemos... Não, Tiago. Chega de evitar confrontos. Foi assim que chegamos a este ponto. Raimunda olhou diretamente para a nora. Patrícia, quando você começou a sugerir que eu fosse para um lugar mais adequado para minha idade, o que realmente queria dizer? Encurralada, Patrícia optou por uma meia-verdade. Eu apenas pensava no seu bem-estar, dona Raimunda. Aquela casa é grande demais, tem escadas, pode ser perigosa. E o fato de que, sem mim, você teria controle total sobre as decisões relacionadas à casa e ao patrimônio da família não teve nenhuma influência? A pergunta era retórica e todos na sala sabiam disso. Isso é absurdo. Patrícia levantou-se indignada. Tiago, você vai permitir que sua mãe fale comigo dessa maneira? Depois de tudo que passei nas últimas semanas procurando por ela, preocupada, procurando por mim? Raimunda ergueu as sobrancelhas. Doutor Eduardo, o senhor poderia nos dizer quem esteve realmente envolvido nas buscas? O advogado consultou algumas notas. De acordo com os relatórios dos investigadores que contratamos para monitorar a situação, o Sr. Tiago visitou hospitais, abrigos, delegacias e distribuiu cartazes pela cidade. A senhora Patrícia, por outro lado, fez uma pausa significativa. Não há registros de participação direta nas buscas. Isso não significa nada, protestou Patrícia. Alguém precisava cuidar da casa, atender telefonemas caso Dona Raimunda entrasse em contato. Tiago, que até então permanecera dividido, começou a enxergar a situação com mais clareza. Patrícia, em todas as vezes que mencionei intensificar as buscas, contratar mais investigadores, você disse que eu estava exagerando,
que minha mãe provavelmente apareceria sozinha, porque eu não queria alimentar seu desespero. Você estava destruído, não dormia, não comia direito. Ou porque sabia que se minha mãe não aparecesse, eventualmente eu desistiria e seguiríamos com seus planos para a casa. A acusação direta de Tiago fez Patrícia recuar. Era a primeira vez que ele a confrontava dessa maneira, e isso a pegou desprevenida. Tentando recuperar o controle da situação, mudou completamente de estratégia. Isso tudo é um mal-entendido terrível, disse, com lágrimas nos olhos. Lágrimas que Raimunda não conseguia determinar se eram verdadeiras ou calculadas. Eu só queria uma vida melhor para nós, Tiago. Você trabalha tanto, merece uma casa que reflita seu sucesso, não uma relíquia do passado. E Dona Raimunda merecia um lugar com cuidados apropriados, não uma casa onde poderia cair das escadas a qualquer momento. Eduardo Silveira pigarreou discretamente. Se me permitem, acho que precisamos focar nas questões práticas agora. Dona Raimunda tomou algumas decisões importantes que afetarão a todos e creio que é hora de compartilhá-las. Tiago e Patrícia voltaram a atenção para o advogado, enquanto Raimunda assentia, dando-lhe permissão para continuar. Dona Raimunda instruiu-me a implementar várias medidas relacionadas à sua herança. Começou Eduardo, abrindo uma pasta de documentos. Primeiro, ela decidiu doar 40% do valor total para a criação de uma fundação que apoiará idosos em situação de vulnerabilidade na Bahia. A Fundação Sebastião Alves funcionará na antiga mansão dos Mendonça de Albuquerque, no bairro da Vitória. Patrícia não conseguiu disfarçar o choque. 40% de 120 milhões significava que quase 50 milhões seriam destinados à caridade. Outros 30% serão mantidos em investimentos conservadores, cujos rendimentos sustentarão a fundação e garantirão o conforto de Dona Raimunda pelo resto de sua vida, continuou o advogado. 15% serão distribuídos entre causas menores, incluindo bolsas de estudo para jovens carentes e apoio a pescadores artesanais, em homenagem à origem humilde do senhor Sebastião. E os 15% restantes? Perguntou Tiago, calculando mentalmente que ainda sobravam aproximadamente 18 milhões. Eduardo olhou para Raimunda, que tomou a palavra. Esse valor será seu, Tiago, mas com condições. Patrícia, que estivera cabisbaixa desde o anúncio da doação massiva, imediatamente ergueu a cabeça, interessada novamente na conversa. Que condições? Perguntou Tiago, cauteloso. Primeiro, você deverá renunciar ao cargo de CEO da sua empresa por 1 ano, respondeu Raimunda calmamente. Durante esse período, trabalhará como voluntário na fundação 5 dias por semana, 8 horas por dia. O quê? A indignação de Patrícia foi imediata. Isso é ridículo. Tiago construiu aquela empresa do zero. Com o dinheiro inicial que consegui vendendo minhas joias de família, incluindo minha aliança de casamento, corrigiu Raimunda. Algo que você, Tiago, aparentemente esqueceu. O filho baixou os olhos envergonhado. Era verdade. O capital semente para seu primeiro empreendimento viera da venda das poucas joias que sua mãe ainda possuía dos tempos de solteira. Segundo, continuou Raimunda, você deverá participar de sessões semanais de terapia familiar comigo. Precisamos reconstruir pontes que foram queimadas, entender como chegamos a este ponto. Tiago assentiu, surpreso com a sensatez da proposta. Isso parece justo. E terceiro, Raimunda fez uma pausa, olhando diretamente para Patrícia. Você precisará reavaliar seu casamento. Como é que é? Patrícia levantou-se furiosa. A senhora não pode interferir assim na nossa vida. Não estou dizendo para se separar, esclareceu Raimunda. Estou dizendo para reavaliar. Se há amor verdadeiro entre vocês, isso ficará evidente durante este ano de transformações. Se não há, melhor descobrir agora do que desperdiçar mais anos em um relacionamento baseado em interesses. Tiago permaneceu em silêncio, absorvendo tudo. Finalmente falou. E a casa do Rio Vermelho? Ah, sim, lembrou-se Raimunda. Esqueci de mencionar. A casa ficará intacta. Nada de reformas que apaguem nossa história. Você pode continuar morando lá se quiser, mas a propriedade voltará oficialmente para meu nome. Mas a reforma já começou, protestou Patrícia.
Já gastamos uma fortuna com arquitetos, materiais. Dinheiro não é problema agora, é? A ironia na voz de Raimunda era suave, mas cortante. A reforma será interrompida imediatamente e a casa restaurada ao seu estado original, na medida do possível. Eduardo, que observava tudo com interesse profissional, acrescentou: todos os documentos já estão preparados. Se o senhor Tiago aceitar as condições, os 18 milhões serão transferidos para uma conta fiduciária, liberados em parcelas ao longo de 5 anos, mediante o cumprimento das condições estabelecidas. O silêncio que se seguiu foi pesado, carregado de emoções contraditórias. Tiago parecia perdido em pensamentos profundos. Patrícia olhava de um para outro, como se avaliasse suas opções. Raimunda mantinha-se serena, com a dignidade de quem sabe exatamente o que está fazendo. Preciso de tempo para pensar, disse Tiago finalmente. Tempo? Patrícia não conseguiu conter sua indignação. O que há para pensar? Sua mãe está tentando controlar nossa vida. Isso é chantagem emocional, é manipulação. Tiago, por favor, não vê o que ela está fazendo? O que estou vendo, respondeu ele com uma firmeza surpreendente, é que minha mãe está me oferecendo uma chance de redenção. Uma chance que talvez eu não mereça. Virando-se para Raimunda, continuou: Mãe, aceito suas condições, todas elas. Não pelo dinheiro, mas porque a senhora está certa. Perdi o rumo em algum momento, esqueci o que realmente importa. Patrícia empalideceu. Tiago, você não pode estar falando sério. Vai abandonar tudo o que construímos? Vai deixar que ela dite as regras da nossa vida? Não, Patrícia. Vou reconstruir o que destruí. E você está convidada a fazer essa jornada comigo. Mas se preferir outro caminho, entenderei. A escolha estava clara agora. Ou Patrícia aceitava a nova realidade, ou o casamento terminaria ali mesmo. O ultimato não dito pairava no ar, tão claro quanto as lágrimas genuínas que agora escorriam pelo rosto dela. Eu amo você, disse ela em um último esforço. Sempre amei. Talvez ame, respondeu Tiago suavemente. Mas amor não é posse, não é controle. Aprendi isso da pior maneira possível. Naquele momento, algo pareceu quebrar-se dentro de Patrícia. A fachada de perfeição, cuidadosamente mantida por anos, desmoronou completamente. Entre soluços, confessou: tudo que eu queria era segurança. Meu pai perdeu tudo. Ficamos na miséria, tive que trabalhar como vendedora para pagar a faculdade. Quando conheci você, vi uma chance de nunca mais passar por aquilo novamente. A vulnerabilidade inesperada pegou todos de surpresa, especialmente Raimunda. Havia verdade naquelas palavras, uma verdade nascida do medo e da insegurança. Patrícia, disse Raimunda com voz mais suave do que antes, entendo seu medo. Também já tive medo de perder tudo, mas construí uma vida baseada no amor, não no medo. E no final o amor sempre vale mais. Eduardo, percebendo a intensidade emocional do momento, sugeriu diplomaticamente: talvez devêssemos continuar esta conversa outro dia. Há muito a processar para todos. Raimunda concordou. Sim, acho que já dissemos o suficiente por hoje. Tiago, você tem uma semana para organizar sua licença na empresa. Depois disso, começaremos nosso novo arranjo. E onde a senhora vai ficar enquanto isso? Perguntou Tiago, preocupado. Com meus amigos no Alto das Pombas, respondeu ela simplesmente. Eles me acolheram quando não tinha nada. Mostraram-me o que é verdadeira bondade. Continuarei com eles até sentir que é hora de seguir em frente. Patrícia, que havia se recomposto um pouco, fez uma última tentativa. Dona Raimunda, podemos recomeçar? Sei que cometi erros, mas podemos construir uma relação melhor. O olhar que Raimunda lançou à nora não era de raiva ou ressentimento, mas de avaliação cuidadosa. Talvez, Patrícia. O tempo dirá se suas palavras são sinceras. Como diz o ditado, é na dificuldade que se conhece os verdadeiros amigos. Ao sair do escritório de advocacia, cada um seguiu seu caminho. Raimunda no carro com Eduardo, voltando para o Alto das Pombas. Tiago e Patrícia lado a lado, mas emocionalmente distantes, rumando para a casa do Rio Vermelho, que agora parecia um campo de batalha de identidades em conflito. No caminho de volta, Raimunda observava a paisagem de Salvador pela janela do carro. A cidade que a vira nascer rica, fugir por amor, construir uma vida modesta e agora retornar em circunstâncias tão extraordinárias.
A vida realmente tinha formas estranhas de fechar círculos. A senhora foi muito sábia, comentou Eduardo, quebrando o silêncio. Muitos, em sua posição, buscariam vingança. Vingança é um prato que se come frio, dizem, respondeu Raimunda. Mas descobri que prefiro a comida quente, servida com amor, mesmo que temperada com algumas lições difíceis. Ao chegar na casa de Idalina e Jorge, Raimunda foi recebida com abraços calorosos e perguntas ansiosas sobre o encontro. Contou tudo em detalhes, enquanto tomavam café na cozinha acolhedora. E agora, dona Raimunda? Perguntou Jorge, após ouvir toda a história. Com todo esse dinheiro, a senhora poderia comprar um palácio. Por que ainda quer ficar aqui conosco? Raimunda sorriu, pegando as mãos calejadas de Jorge e Idalina entre as suas. Porque aqui encontrei o que o dinheiro não pode comprar: amizade verdadeira, acolhimento sem interesses, amor sem condições. Vocês me devolveram a fé na humanidade quando mais precisei. Idalina, sempre prática, enxugou uma lágrima teimosa e levantou-se para servir mais café. Pois saiba que essa casa será sempre sua também, com ou sem milhões. Naquela noite, enquanto se preparava para dormir no pequeno quarto dos fundos que agora era seu, Raimunda pensou em Sebastião. O que ele diria sobre tudo isso? Provavelmente riria daquela ironia do destino. Ela que renunciara a uma fortuna por amor, agora milionária na velhice. Está vendo só, meu velho? Sussurrou para o escuro. Parece que não podemos fugir de quem realmente somos, mas prometo usar bem esse dinheiro, fazer a diferença que você sempre quis fazer neste mundo. E assim, entre memórias e planos para o futuro, Raimunda adormeceu tranquila, enquanto Salvador balançava ao ritmo de seus tambores ancestrais. Os meses seguintes foram de profundas transformações para todos os envolvidos. Como prometido, Tiago deixou o cargo de CEO da construtora que fundara, entregando temporariamente a direção ao seu vice-presidente. O anúncio causou espanto no mercado imobiliário de Salvador. Jornais econômicos especulavam sobre crises financeiras ou problemas de saúde, incapazes de compreender por que um empresário no auge do sucesso abandonaria tudo voluntariamente. A verdade, no entanto, era muito mais simples e muito mais complexa ao mesmo tempo. Tiago estava redescobrindo o significado da palavra valor. Seu primeiro dia na Fundação Sebastião Alves foi um choque de realidade. A antiga mansão dos Mendonça de Albuquerque, no bairro da Vitória, havia sido completamente adaptada para receber idosos em situação de vulnerabilidade. Onde antes havia salões de baile, agora existiam amplas salas de convivência. Quartos luxuosos tornaram-se dormitórios funcionais e acolhedores. Jardins ornamentais deram lugar a hortas terapêuticas. Seu trabalho aqui não será administrativo, explicou Raimunda, conduzindo-o pelo local. Quero que você conheça cada idoso, ouça suas histórias, entenda suas necessidades. Comece ajudando na cozinha, depois passe para a manutenção, depois para o setor de atividades culturais. Cozinha? Tiago olhou para as próprias mãos, que há anos só tocavam em documentos e teclados de computador. Mãe, não sei se consigo. Consegue sim, interrompeu ela com firmeza. Todo trabalho tem dignidade, Tiago. Seu pai sabia disso. Passou a vida levantando antes do sol para pescar. Voltava com as mãos cortadas pelo sal e pelas cordas, mas nunca se queixou. E foi feliz. Muito mais feliz que muitos ricos que conheci. A primeira semana foi humilhante e reveladora. Tiago, acostumado a dar ordens, agora descascava batatas, lavava panelas, varria pisos. Os outros funcionários, inicialmente desconfiados do filho da dona, logo perceberam que não havia privilégios. Ele suava e se cansava como qualquer um. À noite, voltava para casa no Rio Vermelho exausto, com músculos doloridos que nem sabia que existiam. A reforma havia sido interrompida e, lentamente, a casa retornava ao seu estado original. Os azulejos portugueses reapareciam sob a tinta moderna, o assoalho de madeira era restaurado, as paredes reconstruídas. Patrícia, surpreendentemente, não havia partido. Após dias de intensas discussões e lágrimas, decidira permanecer e tentar. Não será fácil, admitiu ela,
numa rara demonstração de vulnerabilidade. Não sei se consigo ser a pessoa que você e sua mãe esperam que eu seja. Ninguém está pedindo que você seja outra pessoa, respondeu Tiago com uma maturidade recém-descoberta. Apenas que seja honesta, com você mesma e conosco. As sessões de terapia familiar, conduzidas por uma psicóloga especializada em conflitos intergeracionais, eram intensas e muitas vezes dolorosas. Verdades enterradas por anos vinham à tona. Feridas eram expostas, cicatrizes antigas revisitadas. O que mais doeu, confessou Raimunda numa dessas sessões, não foi sair da casa, foi perceber que meu único filho não me via mais como prioridade, que eu havia me tornado um problema a ser resolvido. E o que mais me assustou, admitiu Tiago, foi ver o quanto eu havia me tornado parecido com os homens que sempre critiquei, obcecado por status, por aparências, disposto a sacrificar relacionamentos em nome do sucesso. Patrícia, inicialmente resistente às sessões, aos poucos começou a participar mais ativamente. Cresci com medo de ser pobre, revelou numa tarde particularmente emocional. Meu pai era banqueiro, tínhamos tudo. Quando ele faliu, vi minha mãe humilhada, implorando emprego, vendendo joias para pagar o colégio. Jurei que nunca passaria por isso. Esse medo me transformou em alguém que não reconheço às vezes. O processo não era linear. Havia dias de reconciliação e compreensão mútua, seguidos por recaídas em padrões antigos. Patrícia ainda lutava com seu materialismo enraizado, Tiago com sua busca por aprovação externa, Raimunda com o medo de ser abandonada novamente. Enquanto isso, a Fundação Sebastião Alves ganhava vida própria. O modelo de atendimento humanizado a idosos, combinando cuidados médicos com atividades culturais e valorização das histórias de vida, atraía a atenção da mídia e de especialistas em gerontologia. Raimunda, inicialmente relutante em aparecer publicamente, tornou-se uma porta-voz eloquente da causa dos direitos dos idosos. Envelhecer não é uma doença, é uma conquista, dizia ela em entrevistas. Cada ruga representa uma história, uma experiência, um aprendizado. Nossa sociedade precisa reaprender a valorizar a sabedoria que vem com a idade. Com sua história pessoal, a menina rica que fugiu por amor, construiu uma vida modesta e redescobriu suas raízes aristocráticas na terceira idade. Raimunda tornou-se uma espécie de celebridade improvável em Salvador. Jornais a chamavam de a Dama da Solidariedade, e políticos faziam fila para associar sua imagem à dela. Não entendo esse alvoroço, comentou com Idalina, enquanto preparavam acarajé na cozinha da casa no Alto das Pombas, atividade que mantinha religiosamente, apesar dos novos compromissos. Só estou fazendo o que é certo. O que é certo virou raridade, dona Raimunda, respondeu a amiga sabiamente. As pessoas se acostumaram tanto com o egoísmo que se espantam quando alguém age com generosidade genuína. No 6º mês do ano de provação, como Tiago chamava jocosamente sua experiência na fundação, um evento inesperado sacudiu a família. Dr. Eduardo Silveira, durante uma rotineira revisão de documentos, encontrou pistas sobre o paradeiro de um primo distante de Raimunda, Augusto Guimarães, filho de um tio que emigrara para o Rio de Janeiro nos anos 1950. Ele é professor universitário, especialista em literatura brasileira, informou o advogado, mostrando a foto de um homem de 70 anos, com barba branca e olhos gentis. Pelo que pude apurar, leva uma vida modesta, dedicada aos livros e à academia. Raimunda ficou profundamente emocionada com a descoberta. Meu primo Augusto. Brincávamos juntos quando crianças, antes de sua família se mudar para o Rio. Ele me enviava cartas por um tempo, depois perdemos contato. A senhora gostaria de encontrá-lo? Perguntou Eduardo. Mais que tudo, é o único parente de sangue que me resta. Os arranjos foram feitos rapidamente. Augusto, igualmente surpreso e emocionado ao saber da prima há tanto tempo perdida, aceitou imediatamente o convite para visitar Salvador. Quando finalmente se encontraram no jardim da fundação, o abraço entre os primos septuagenários emocionou até mesmo os funcionários mais durões. Raimunda, minha prima querida, dizia ele, entre lágrimas e risos. Você continua com os mesmos olhos determinados de quando era menina,
e dizia que ia mudar o mundo. E você continua com a mesma paixão pelos livros, respondeu ela, notando os óculos de leitura que pendiam de uma correntinha no pescoço dele. Lembra como líamos Machado de Assis escondidos no pomar? A presença de Augusto trouxe uma nova dimensão à vida de Raimunda. Alguém que compartilhava suas memórias de infância, que conhecera seus pais, que entendia de onde ela vinha. As longas conversas sobre o passado ajudaram-na a reconciliar as diferentes fases de sua vida. Tia Teresa nunca superou sua partida, contou Augusto, numa tarde em que tomavam chá na varanda. Mantinha seu quarto intacto, com os livros e bonecas exatamente como deixou. Nos últimos anos falava constantemente em você, preocupada se tinha sido feliz, se havia valido a pena. Valeu cada minuto, respondeu Raimunda com os olhos marejados. Sebastião me deu um amor que muitos nunca conhecem numa vida inteira. E Tiago, apesar de tudo, é um bom homem. Está apenas perdido, como eu estive algumas vezes. Augusto tornou-se presença frequente na fundação, organizando saraus literários e oficinas de escrita para os idosos residentes. Sua erudição sem pedantismo e capacidade de contar histórias fascinantes tornaram-no querido por todos. Foi por sugestão dele que Raimunda finalmente decidiu escrever suas memórias. Sua história não pertence só a você, argumentou Augusto. É um pedaço da história baiana, do Brasil, da luta das mulheres por independência. Precisa ser contada. Assim, nas manhãs de domingo, Raimunda dedicava-se a ditar suas lembranças para um gravador, que depois Augusto transformava em texto. O projeto, inicialmente privado, acabou atraindo a atenção de uma editora nacional interessada em publicar a autobiografia daquela que chamavam de a aristocrata revolucionária. Enquanto isso, Tiago progredia em sua jornada de autoconhecimento. Após 3 meses na cozinha e outros 3 na manutenção, foi designado para o setor cultural da fundação. Ali, descobriu um talento inesperado para conectar-se com os idosos através de jogos e atividades de grupo. Você tem o carisma do seu pai, observou Raimunda, vendo-o organizar um campeonato de dominó que agitava a instituição. Sebastião também sabia como fazer as pessoas se sentirem valorizadas, como trazer alegria para os ambientes. O comentário tocou Tiago profundamente. Sempre se considerara mais parecido com o lado Mendonça, pragmático, determinado, com talento para negócios. A ideia de ter herdado qualidades do pai pescador, a quem admirava mas considerava ingenuamente simples, era reconfortante e desafiadora ao mesmo tempo. Em casa, as mudanças também eram visíveis. Patrícia, para surpresa de todos, incluindo ela mesma, descobriu-se apaixonada por design de interiores, com enfoque em preservação histórica. Começou um curso na área e passou a trabalhar voluntariamente na restauração da Casa do Rio Vermelho, agora com um novo olhar, não mais buscando apagar o passado, mas integrá-lo harmoniosamente com elementos contemporâneos. Nunca pensei que diria isso, comentou com Raimunda, enquanto discutiam a restauração de um vitral antigo. Mas há uma beleza nesses objetos que contam histórias, que carregam memórias. Raimunda sorriu, vendo a semente de mudança genuína naquela observação. Objetos são como pessoas, Patrícia. Os mais interessantes são aqueles que têm cicatrizes, imperfeições, marcas do tempo. A perfeição pode ser bonita, mas é a imperfeição que nos torna únicos. As sessões de terapia continuavam, agora com menos tensão e mais abertura. O psicólogo notava o progresso da família e encorajava-os a estabelecer novos padrões de comunicação baseados em honestidade e vulnerabilidade mútua. O que vejo aqui, comentou ele numa sessão, é um exemplo raro de como conflitos familiares podem ser catalisadores de transformação profunda quando há disposição para o trabalho interior. No 9º mês do processo, Tiago surpreendeu a todos com um anúncio. Não voltaria à posição de CEO mesmo após o término do período estipulado. Descobri que não sou feliz gerindo uma empresa. Quero trabalhar diretamente com pessoas, fazer diferença no dia a dia, não apenas através de números em planilhas. Seu plano era criar um departamento de responsabilidade social na construtora, focado em urbanização humanizada e moradias acessíveis para idosos. Já havia conversado com a diretoria
e recebido apoio entusiástico, em parte porque sua história com a fundação havia gerado publicidade positiva para a empresa. Patrícia, inicialmente cética, acabou apoiando a decisão. Você parece mais vivo agora, mais presente, admitiu. E francamente aquele trabalho estava te matando aos poucos. Chegava em casa exausto, mal conversávamos. Era verdade. O casamento, que parecia fadado ao fracasso meses antes, mostrava sinais surpreendentes de renovação. Com Tiago mais conectado emocionalmente e Patrícia mais autêntica, redescobriam-se mutuamente, como se fossem pessoas diferentes, e de certa forma eram. Uma tarde, após uma reunião particularmente produtiva com arquitetos que adaptariam a mansão para acomodar mais residentes, Raimunda sentiu uma fadiga incomum. Pediu para ser levada de volta à casa de Idalina e Jorge, onde ainda vivia, apesar das ofertas de acomodações mais luxuosas. — A senhora está bem? Perguntou Jorge, preocupado ao vê-la mais pálida que o normal. — Quer que eu chame um médico? — Não, meu amigo. Só preciso descansar um pouco. Foram meses intensos. Na manhã seguinte, porém, Raimunda não conseguiu levantar-se. A fraqueza era generalizada e uma dor surda no peito alarmou Idalina, que imediatamente chamou uma ambulância. O Hospital São Rafael, um dos mais modernos de Salvador, recebeu Raimunda com toda a atenção que seu agora célebre nome demandava. Uma ala inteira foi praticamente isolada para garantir sua privacidade, enquanto uma equipe de especialistas realizava uma bateria completa de exames. Tiago chegou em minutos, abandonando uma reunião importante assim que recebeu a ligação de Idalina. Encontrou a mãe já acomodada em um quarto amplo, com vista para o mar. Apesar da palidez e da óbvia fadiga, ela mantinha a dignidade serena que se tornara sua marca. — O que houve, mãe? Perguntou ele, segurando sua mão enrugada entre as suas. — O que os médicos disseram? — Estão ainda fazendo exames, filho, mas não se preocupe. Deve ser apenas cansaço. Estes últimos meses foram muito intensos. Era parcialmente verdade. Aos 72 anos, Raimunda havia se envolvido em mais atividades e projetos do que muitos jovens. A fundação em plena expansão, as sessões de terapia familiar, o reencontro com o primo Augusto, as memórias sendo escritas, as frequentes entrevistas para jornais e TVs. Seu corpo, naturalmente, pedia um descanso. Mas havia mais. Quando o cardiologista finalmente chegou com os resultados, a expressão grave em seu rosto dizia tudo. — Dona Raimunda, o coração da senhora está muito sobrecarregado. Há uma obstrução significativa nas artérias coronárias e sinais de uma cardiomiopatia em estágio avançado. — Em português mais simples, doutor, pediu ela com um meio sorriso. A senhora precisa de um bypass coronário com urgência, e mesmo com a cirurgia precisará diminuir drasticamente seu ritmo de atividades. Tiago empalideceu. A ideia de perder a mãe agora, quando finalmente haviam se reencontrado, era insuportável. — Quais são os riscos da cirurgia, doutor? Perguntou, tentando manter a voz firme. Para uma pessoa da idade de Dona Raimunda com suas condições pré-existentes, os riscos são consideráveis, mas sem a cirurgia... Não foi necessário completar a frase. Raimunda assentiu, compreendendo perfeitamente a situação. Quando podemos fazer isso, então? Precisamos estabilizá-la primeiro. Diria que em 3 ou 4 dias. Quando o médico saiu, Tiago finalmente deixou as lágrimas correrem livremente. Raimunda estendeu a mão e tocou seu rosto com ternura. — Não se desespere, meu filho. Já vivi o suficiente para não ter medo do que vem depois. Se for minha hora, partirei em paz. — Não fale assim, mãe. A senhora vai fazer essa cirurgia e vai se recuperar. Temos tantos planos, tantos projetos juntos. Raimunda sorriu, com aquela sabedoria tranquila dos que já viram muitas primaveras. É bom ter planos, mas às vezes a vida tem seus próprios planos para nós. A notícia da hospitalização de Raimunda espalhou-se rapidamente. Em poucas horas, o corredor do hospital estava repleto de repórteres curiosos e pessoas que haviam sido tocadas de alguma forma por sua história ou pelo trabalho da fundação. Jorge e Idalina foram os primeiros a chegar, trazendo um terço e velas que haviam acendido na Igreja do Bonfim. Patrícia apareceu logo depois, com flores e uma expressão genuinamente preocupada. — Doutor, Eduardo Silveira trouxe documentos importantes
que Raimunda insistiu em revisar, mesmo contra a recomendação médica. Augusto veio com livros de poesia que leria para ela nos próximos dias. Que estardalhaço por causa de uma velhinha como eu, brincou Raimunda vendo o movimento ao seu redor. Uma velhinha que mudou a vida de muita gente, corrigiu Augusto, segurando carinhosamente sua mão. Os dias de preparação para a cirurgia foram intensos. Raimunda, temendo o pior mesmo que não admitisse, decidiu colocar todos os seus assuntos em ordem. Revisou o testamento, garantindo que a fundação continuaria independentemente do que acontecesse a ela. Gravou mensagens pessoais para pessoas importantes em sua vida. E, mais significativamente, pediu uma reunião a sós com Tiago e Patrícia. Vocês dois cresceram muito nos últimos meses, disse ela, quando estavam reunidos no quarto do hospital. Tiago, vejo em você agora o filho que sempre sonhei. Não pelo sucesso material, mas pela integridade, pela capacidade de reconhecer erros e mudar. E você, Patrícia, me surpreendeu. Havia mais força e autenticidade em você do que eu imaginava. O casal, emocionado, apenas assentiu. Se essa cirurgia não der certo... Mãe, por favor, interrompeu Tiago. Me deixe terminar, filho. Precisamos encarar todas as possibilidades. Se eu não sobreviver, quero que continuem o trabalho da fundação. E mais importante, quero que continuem o trabalho interior que começaram. Não voltem aos velhos padrões. Não deixem que o dinheiro e o status os seguem novamente. Não vamos deixar, dona Raimunda, prometeu Patrícia, com uma sinceridade que surpreendeu até a ela mesma. A senhora nos ensinou lições que nunca esqueceremos. Na véspera da cirurgia, uma surpresa emocionou Raimunda às lágrimas. Os residentes da Fundação Sebastião Alves, alguns em cadeiras de rodas, outros apoiados em andadores, organizaram uma vigília em frente ao hospital. Cantavam e rezavam, segurando cartazes com mensagens de amor e gratidão para aquela que havia transformado seus últimos anos em uma experiência de dignidade e valorização. Estão vendo isso? Disse Raimunda, apontando pela janela. Essas pessoas não estão aqui pelo dinheiro que doei ou pela fundação que criei. Estão aqui porque se sentiram verdadeiramente vistas, respeitadas, amadas. No final, é só isso que importa. A cirurgia foi marcada para a manhã seguinte. Quando chegou o momento, Raimunda estava surpreendentemente calma. Beijou cada um de seus entes queridos: Tiago, Patrícia, Idalina, Jorge, Augusto, Eduardo, e foi levada para o centro cirúrgico com um sorriso sereno no rosto. As horas que se seguiram foram as mais longas na vida de Tiago. Sentado na sala de espera, alternava entre momentos de esperança e desespero. Patrícia, ao seu lado, oferecia um apoio silencioso mas constante. Jorge e Idalina rezavam ininterruptamente, enquanto Augusto lia em voz baixa passagens de Guimarães Rosa, o autor favorito de Raimunda. Finalmente, após 6 horas de tensão, o cirurgião apareceu, ainda usando o gorro e a máscara. Todos se levantaram imediatamente. A cirurgia foi bem sucedida, anunciou ele, provocando suspiros coletivos de alívio. Dona Raimunda é uma mulher forte. As próximas 48 horas serão críticas, mas estou otimista. A recuperação, como previsto, foi lenta e exigiu paciência. Raimunda precisou permanecer no hospital por quase 1 mês, alternando entre períodos de melhora e pequenos retrocessos. A idade avançada tornava o processo mais desafiador, mas sua determinação impressionava a equipe médica. Nunca vi uma paciente tão colaborativa, comentou a enfermeira-chefe. Ela segue todas as recomendações à risca, faz todos os exercícios, nunca reclama. Minha mãe sempre foi assim, explicou Tiago. Disciplinada e resiliente. Passou por coisas na vida que fariam muitos desistirem, mas sempre encontrou força para continuar. Durante o período de recuperação, uma ideia começou a se formar na mente de Raimunda. Ao receber alta, surpreendeu a todos com um anúncio. Não voltaria para a casa de Idalina e Jorge, nem para a mansão da fundação. Iria morar na casa do Rio Vermelho, com Tiago e Patrícia. Tem certeza, mãe? Perguntou Tiago, preocupado. A senhora sempre disse que aquela casa guardava memórias dolorosas agora. As memórias são o que fazemos delas, filho, respondeu ela com sabedoria.
Aquela casa foi um lar feliz por décadas. Depois, tornou-se um lugar de rejeição. Agora pode se tornar um símbolo de reconciliação e recomeço. A decisão foi celebrada com um almoço especial no quintal da casa, sob as mangueiras que Sebastião plantara décadas antes. Idalina e Jorge foram convidados de honra, assim como Augusto, Eduardo e vários residentes da fundação. Patrícia, surpreendendo a todos com seu talento culinário recém-descoberto, preparou vários pratos baianos tradicionais. "Aprendi com a melhor", disse ela, sorrindo para Idalina. "Quem diria que eu, que só sabia pedir comida pelo telefone, estaria aqui cozinhando moqueca e acarajé?" O almoço estendeu-se pela tarde, com histórias, risos e algumas lágrimas emocionadas. Raimunda observava tudo com um contentamento profundo. Seu círculo de vida estava se fechando de maneira inesperada, mas perfeita. 3 meses após a cirurgia, outra celebração importante: a inauguração da nova ala da Fundação Sebastião Alves, que dobraria a capacidade de atendimento. Com a presença do governador, secretários de Estado e figuras importantes da sociedade baiana, o evento recebeu ampla cobertura da mídia. Raimunda, contra as recomendações médicas de evitar emoções fortes, fez questão de discursar. De pé, apoiada levemente no braço de Tiago, falou com uma clareza e força que comoveu a todos. "Esta fundação não é sobre mim ou sobre o dinheiro que herdei. É sobre dignidade, sobre o direito de envelhecer com respeito, de ser visto como um ser humano completo, não como um problema a ser resolvido. Cada idoso que acolhemos aqui tem uma história, tem sabedoria para compartilhar, tem amor para dar e receber." Aplausos entusiásticos interromperam suas palavras. Quando o silêncio voltou, ela continuou: "Mas hoje também celebramos algo além desta nova ala. Celebramos transformações pessoais, reconciliações, novos começos. Meu filho Tiago e minha nora Patrícia estão aqui hoje, não como herdeiros esperando sua parte, mas como parceiros neste projeto. Eles aprenderam, como eu aprendi, que o verdadeiro valor da vida está no que doamos, não no que acumulamos." Tiago, emocionado, abraçou a mãe enquanto o público aplaudia novamente. Patrícia, ao lado deles, segurava um envelope que seria aberto ao final da cerimônia. Continha o projeto de expansão da fundação para outras cidades da Bahia, desenvolvimento no qual ela havia trabalhado secretamente nos últimos meses. No dia seguinte, o jornal à tarde estampava em sua primeira página: "A Dama da Solidariedade transforma não apenas vidas, mas corações." A reportagem destacava não apenas o trabalho da fundação, mas a extraordinária jornada pessoal de Raimunda, da rejeição familiar à reconciliação, da doença à recuperação, da deserdação à filantropia. Um ano completo havia se passado desde o dia em que Raimunda fora praticamente expulsa da casa do Rio Vermelho. Agora, numa noite morna de verão baiano, ela sentava-se na varanda, observando o pôr do sol sobre o mar. A casa estava cheia de vida novamente, não apenas com sua presença, mas com a energia renovada de Tiago e Patrícia, e com as frequentes visitas de Idalina, Jorge, Augusto e residentes da fundação. Tiago havia cumprido sua palavra. Mesmo após o fim do ano de provação, continuava trabalhando no Departamento de Responsabilidade Social da construtora, desenvolvendo projetos de habitação digna para idosos de baixa renda. Patrícia, por sua vez, havia encontrado sua vocação na preservação do patrimônio histórico. E agora coordenava um projeto de restauração de casarões antigos no Pelourinho. O dinheiro da herança, que poderia ter sido motivo de disputas e ressentimentos, tornara-se instrumento de transformação social. A Fundação Sebastião Alves era reconhecida nacionalmente como modelo de atendimento humanizado a idosos, e Raimunda recebia constantemente convites para palestras e consultorias, a maioria dos quais declinava, seguindo as recomendações médicas de desacelerar. 1 centavo pelos seus pensamentos, disse Tiago, juntando-se à mãe na varanda com 2 xícaras de chá de erva cidreira. Raimunda sorriu, aceitando a bebida. Estava pensando em como a vida dá voltas curiosas. Se não tivesse sido expulsa desta casa, talvez nunca tivesse descoberto minha herança. Se não tivesse ficado doente naquele dia,
talvez nunca tivesse sido acolhida por Idalina e Jorge. Se não tivesse descoberto a herança, talvez você nunca tivesse percebido o caminho errado que estava seguindo. Acha que tudo acontece por uma razão? Perguntou ele. Não sei se existe um grande plano cósmico, respondeu ela pensativa, mas sei que podemos encontrar significado mesmo nas experiências mais dolorosas, se tivermos coragem de encarar a verdade e humildade para mudar. Tiago assentiu, compreendendo a profundidade daquela reflexão simples. Ficaram em silêncio por alguns minutos, apenas contemplando o céu que se tingia de laranja e roxo. Sabe o que seu pai dizia quando voltava da pesca depois de um dia difícil no mar? Perguntou Raimunda de repente. O quê? O mar te ensina que não adianta lutar contra a maré. Às vezes é preciso se render para sobreviver. Mas render-se não é desistir. É aceitar, adaptar-se, encontrar outro caminho. Ela fez uma pausa, deixando as palavras ecoarem. Acho que finalmente entendi o que ele queria dizer. Naquele momento, Patrícia juntou-se a eles, trazendo um álbum de fotografias antigas que havia encontrado durante a organização do sótão. As 3 gerações da família sentaram-se juntas, relembrando histórias, rindo de momentos esquecidos, honrando a jornada que os trouxera até ali. Mais tarde, quando Tiago e Patrícia já haviam se recolhido, Raimunda permaneceu na varanda. Tirou do bolso a aliança de casamento de Sebastião, que sempre carregava consigo. Olhando para o céu estrelado, sussurrou. Viu só, meu velho? No final, o amor venceu. Não do jeito que esperávamos, mas venceu. Uma brisa suave balançou as folhas da mangueira, como se fosse uma resposta. Raimunda sorriu, sabendo que, independentemente do que o futuro reservasse, seu círculo estava completo. Havia perdido e reencontrado sua família de sangue. Havia criado uma nova família com Idalina e Jorge. Havia tocado centenas de vidas através da fundação. O dinheiro, que para muitos seria o centro da história, revelara-se apenas um instrumento. Importante, sim, mas secundário diante do verdadeiro tesouro que ela descobrira. A capacidade de transformar dor em sabedoria, rejeição em acolhimento, rancor em perdão. Na manhã seguinte, a casa do Rio Vermelho acordou com o aroma de café fresco e pão de queijo recém-assado. Patrícia, que jamais imaginara tornar-se uma dona de casa dedicada, agora encontrava prazer nas tarefas domésticas, não por submissão ou obrigação, mas por escolha e conexão com uma tradição que antes desprezara. Tiago preparava-se para mais um dia na fundação, onde coordenaria uma oficina de memórias com os residentes. Um projeto inspirado nas sessões de escrita autobiográfica de sua mãe com Augusto. Raimunda, sentada à mesa da cozinha com os azulejos portugueses agora restaurados, olhava para tudo com a serenidade de quem finalmente encontrara seu lugar no mundo. Não o lugar que o dinheiro podia comprar, mas o lugar que o amor havia construído, tijolo por tijolo, perdão por perdão, abraço por abraço. Bom dia, família, disse ela, quando todos se reuniram para o café da manhã. A palavra família, antes tão desgastada e vazia, agora carregava um significado profundo e verdadeiro. Era uma promessa cumprida, um círculo fechado, uma história de redenção que continuaria a ser escrita por gerações. O sol de Salvador, generoso como sempre, entrava pelas janelas abertas, iluminando não apenas o ambiente, mas também os corações reconciliados daqueles que aprenderam, da maneira mais difícil, que no final das contas, só o amor permanece. Fim da história. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Dona Raimunda e sua jornada de perdão e reconciliação tenha tocado seus corações. Para continuar essa viagem emocional, através das mais belas narrativas brasileiras, preparamos uma lista especial com histórias igualmente cativantes. Encontre-a aqui, clicando à sua esquerda. Se você se emocionou com essa história de redenção e segundas chances, não deixe de se inscrever em nosso canal e dar seu like no vídeo. Todos os dias, trazemos histórias únicas que exploram a complexidade da vida e das relações familiares, com personagens autênticos e situações que nos fazem refletir sobre nossos próprios valores. O que você faria no lugar de Raimunda? Teria a mesma capacidade de perdoar e transformar a dor em algo positivo?
Compartilhe seus pensamentos nos comentários. Estamos ansiosos para ler suas reflexões e continuar essa conversa tão especial com você. Até a próxima história.